Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 5 de maio, quinta-feira, vamos falar sobre hemofilia, uma doença rara e que atinge, na grande maioria, os homens. Portanto, o programa de hoje é imperdível pelo grau de informação que nós todos vamos ter aqui. Os abraços vão para Suzileide Oliveira, moradora do bairro Talismã. Também para Janaína da Silva dos Santos, lá do Taquaral Bosque. E nós temos um grande amigo nessa região, o Cícero aí do ProSol. Um abraço, Cícero, a você e todos os seus amigos, todas as pessoas desse programa maravilhoso, que é esse programa solidário, que você tão bem coordena e que a gente faz parte. Um abraço para o ProSol e toda a região aí, novos estados, enfim, vocês fazem a diferença aqui em Campo Grande. A hemofilia é um distúrbio do organismo que dificulta o processo de coagulação do sangue. Por isso, pessoas portadoras de hemofilia sangram mais do que o normal, após serem submetidas a algum tipo de corte na pele, e é ainda de causa desconhecida. A hemofilia trata-se de uma doença rara que atinge na grande maioria homens. É uma doença que, se não for tratada, pode se tornar grave para quem a tem. Como vocês veem, precisamos descobrir e ter as informações necessárias sobre hemofilia. Por isso, como foi convidado no ar e aceitou o desafio, está aqui mais uma vez com a gente, ele que é hematologista, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Luiz Henrique Mascarenhas. Bom dia, Dr. Luiz Henrique. Bom dia, Paulo. Obrigado por mais uma oportunidade da gente poder estar levando informações para os nossos telespectadores do Mato Grosso do Sul. E do ponto de vista hematológico, Luiz Henrique, o que seria hemofilia? A hemofilia é uma doença causada por uma deficiência de um dos fatores da coagulação. Quando ocorre essa deficiência, o indivíduo então tem dificuldade para coagular o sangue, então ele sofre fenômenos hemorrágicos, sangramentos. Quer dizer, esse sangramento ele pode acontecer do nada? Pode acontecer do nada, dependendo da gravidade da doença. Quer dizer, então, você que está me assistindo, se tiver um sangramento nasal, pode não ser a hemofilia. Então não vai apavorar e achar que porque sangrou o nariz você está com uma doença grave. Mas é importante que você busque o aconselhamento, porque na maioria das vezes, doutor Luiz Henrique, as pessoas falam, não, isso não é nada, vamos botar gelo, vamos apertar com o dedo. Quer dizer, a pessoa tem que estar preparada para ser um problema realmente só local, mas pode ser um problema também de coagulação. O que pode ajudar na diferenciação de uma possível hemofilia para um caso de um sangramento, vamos dizer, comum, é que normalmente na hemofilia o sangramento não vai parar. Ah, então olha aí, ele vai ser persistente. Ele vai continuar. Vai continuar. E o que causa essa doença, hemofilia? É uma mutação, né, no gene que leva a uma alteração na produção do fator afetado, né? Então essa mutação ocorre no gene, no X, né, que é o gene que a mulher passa para o homem na transmissão do sexo, né? O homem é XY, a mulher é XX. Então a mulher sempre é portadora dessa alteração e o homem é que vai manifestar a doença hemofilia. Quer dizer, então a hemofilia é só do homem? É só do homem. As mulheres não têm problema de ter hemofilia? Não existe casos relatados de mulheres hemofílicas. Existem algumas mulheres que têm tendência a sangramento, principalmente as portadoras, mas que não são consideradas hemofílicas. Pode dar em criança? Pode dar em criança. Pode dar em criança. É mais comum no adulto? Homem? Dependendo da gravidade, ela já pode se iniciar logo no início da infância. Né? Às vezes até no primeiro ano de vida. Dependendo da gravidade, a primeira manifestação pode ser precoce. E quais seriam então os sintomas e sinais dessa doença hemofilia? Hemorragias, né? Sangramentos, principalmente sangramentos em articulações, né? Nas articulações, e nos músculos, que a gente chama de hematomas intramusculares. Então, esses sangramentos nessas localizações chamam a atenção para uma possível hemofilia. E também sangramentos em cortes, principalmente quando o indivíduo sofre um corte mais profundo, maior, ele pode iniciar um sangramento, esse sangramento
a princípio ele parece que vai ser uma coisa normal, mas logo, algum tempo depois, ele volta a sangrar e aí não para, enquanto não houver o tratamento adequado. Quer dizer, manchas roxas pelo corpo são indicativos de que tem que ser feito um diagnóstico. Podem ser indicativos de uma provável discrasia sanguínea, no caso, um distúrbio hemofílico. Como que é feito o diagnóstico, então, dessa doença? Porque vai ter muita gente que fala, eu tenho mancha roxa e tal. Vai fazer quais exames para descobrir se tem ou não hemofilia? Os exames vão ser os exames que a gente chama de provas de coagulação, né? Então, são exames mais específicos para avaliação da coagulação sanguínea. Então, já seriam o TAP, o tempo de atividade de protrombina, que é um dos exames, e o outro é o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial. Esses exames são exames simples, podem ser feitos em qualquer laboratório e que vão dar já uma indicação de alguma provável alteração hemorrágica. Mas, para confirmação da hemofilia, aí são exames mais aprofundados, que são as dosagens dos fatores envolvidos. E também são feitos dentro do laboratório? São feitos no laboratório. E são feitos em Campo Grande, em outras cidades do interior? Tem ou vai mandar para fora? Não, nós temos esses exames disponíveis aqui, principalmente no Hospital Universitário, nós temos um centro de tratamento e lá temos disponível a dosagem desses fatores. Mas nos laboratórios fora tem? Tem também. Dr. Luiz Henrique Mascarenhas, a hemofilia tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Como eu disse, era rapidinho, porque temos um tema hoje importantíssimo. Estamos falando da hemofilia. Estamos aqui com o Dr. Luiz Henrique Mascarenhas, ele que é hematologista e é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Dr. Luiz Henrique, eu lhe perguntei no bloco anterior, hemofilia tem cura? Não, hemofilia não tem cura. Se não tem cura, existe algum tipo de tratamento que possa melhorar esse paciente? Exatamente, existe tratamento. Então, todo hemofílico diagnosticado, dependendo da deficiência do fator que ele possa ter, e só para esclarecer, os dois principais fatores envolvidos são o fator 8 e o fator 9 da coagulação. Então, definido qual tipo de deficiência que ele tem, passa-se então a fazer a reposição, quando necessário, desses fatores. E esse indivíduo, então, poderá ter uma vida praticamente normal. Quer dizer, então, que existem tipos de hemofilia? Existem tipos de hemofilia. E quais seriam esses dois tipos? Da deficiência do fator 8 é o que a gente denomina de hemofilia A. E a deficiência do fator 9 é o que a gente define como hemofilia B. A de maior incidência, 80% dos casos, é hemofilia A. É a que tem maior incidência entre os homens. Quer dizer, então, que dois tipos de hemofilia. Cura não temos, mas temos sinais de melhora numa manutenção de tratamento. E como é que seria feito efetivamente esse tratamento? Reposição desses fatores, via oral, injetável, intramuscular, venoso, tem que internar no hospital. Como que é feito o tratamento do hemofílico? Hoje existem duas formas de se tratar o hemofílico. A chamada tratamento de demanda e tratamento de profilático. O tratamento de demanda é quando o hemofílico apresenta manifestação hemorrágica, procura normalmente um pronto-socorro, um pronto-atendimento e é reposto aquele fator que ele tem a deficiência para parar aquele processo hemorrágico e ele não correr risco de ter alguma complicação. O tratamento profilático, ele receberia esse fator continuamente, ou seja, normalmente 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, dependendo da situação, e evitaria que ele desenvolvesse algum tipo de hemorragia. Então, são os dois tipos de tratamento que nós temos. Mas, infelizmente, no Brasil, pela deficiência da quantidade de fatores que nós temos disponíveis para os nossos hemofílicos, até porque ainda não temos uma indústria que produz esse fator no Brasil, então ainda uma maior parte do tratamento é feito por demanda, ou seja, por necessidade. Isso é via oral, intramuscular ou endovenoso? É tudo por via endovenosa. Precisa internar no hospital? Não há necessidade de internação, a não ser em casos de alguma hemorragia mais grave. Naqueles casos que a hemorragia é leve, ele vai, toma o fator e vai para casa. Um homem vai fazer uma cirurgia.
Sim. Tá? Ele vai precisar fazer um procedimento cirúrgico. Ele tem que fazer antes a reposição ou não? Exatamente. Então aí ele vai procurar o hematologista, vai levar então qual vai ser o procedimento cirúrgico que ele vai ser feito. Aí tem aqueles procedimentos pequenos, médios e grandes. Dependendo do procedimento, você vai calcular a quantidade de fator que ele vai ter que receber para fazer uma cirurgia tranquila. Normalmente ele faz a cirurgia e não tem nenhum problema durante a cirurgia. Não tem sangramento excessivo, não tem nem no pós-operatório? Se ele for adequadamente avaliado e tomar a reposição daquele fator, ele vai ter... Então ele pode ter uma vida normal? Pode ter uma vida quase normal, né? Ele tem algumas limitações devido ao risco de sangramento, algumas atividades que podem sofrer impacto. Aí essas ele não participa? Isso ele tem que evitar. Pessoas que sofrem com essa doença, elas podem desenvolver um inibidor? Podem. Depende muito da quantidade de fator que elas recebem. Isso era muito mais comum, doutor Paulo, na época em que esses fatores não eram manufaturados, ou seja, fabricados industrialmente, quando você recebia o fator diretamente de um derivado sanguíneo, de uma transfusão. Então aí era mais comum ter o inibidor porque havia proteínas que desenvolviam, estimulavam a reação desse organismo. Hoje a gente já tem muito menos a incidência dos inibidores, mas ainda pode ocorrer. E quem que está propenso a desenvolver esse? Qualquer um desses homens portadores ou existem alguma faixa de idade especial? Não, qualquer um deles está propenso, mas principalmente aqueles que por acaso já têm alguma doença inflamatória, que o sistema imunológico já esteja hiperreativo. Então eles podem desenvolver inibidores com mais facilidade. Dr. Luiz Henrique Mascarenhas, existe forma de prevenir a hemofilia? Existe se houver uma história familiar conhecida, ou seja, sabendo que havia já hemofílicos na família, tem como rastrear os portadores, as mulheres portadoras, e a partir daí fazer-se um planejamento em torno dessas mulheres, para que elas ou não tenham filhos, né, por causa do risco, ou se tiverem, aí como a legislação não permite hoje mais a escolha do sexo, só poderiam ter mulheres, filhas mulheres. Então isso só é possível hoje você fazer uma recomendação. Olha, tem história familiar, o risco é de ter um filho com hemofilia, a doença pode ser grave, então aí você recomenda. Mas a deliberação para se ter o filho é parte de cada indivíduo, de cada pessoa. Cada pessoa. O senhor trabalha lá no Hospital Universitário. Como que é o programa lá de hematologia? Nós temos um ambulatório de especialidades, onde nós atendemos todas as patologias hematológicas, incluindo a hemofilia. Damos assistência a esses pacientes com o apoio do Hemosul, que é o hemocentro que fornece os fatores de reposição. E temos lá também a residência médica no Hospital Universitário, que apoia quando os pacientes estão internados para tratamento clínico. E deixo aqui registrado que é um excelente serviço de hematologia, onde todos aqueles que passaram pela residência médica se tornaram grandes profissionais aí no nosso dia a dia, na pessoa do Paulo Schiuff Júnior, do Luiz Henrique Mascarenhas e de todos os profissionais que por lá passaram e continuam trabalhando, o nosso reconhecimento e agradecimento. Dr. Luiz Henrique, quero agradecer mais uma vez, desejar sucesso não ao Palmeiras, que é o seu time de coração, mas à sua pessoa, tanto no Conselho Regional de Medicina, que sei que Gilberti e a sua pessoa têm feito um trabalho maravilhoso, e também na hematologia do Hospital Universitário e também na clínica particular. Parabéns. Obrigado, Paulo. Agradeço, então, a oportunidade de falar sobre essa doença e agradecendo mais uma vez esse espaço que nos foi dado. Obrigado. Se você ainda tem dúvidas sobre hemofilia ou outros assuntos relacionados na área da saúde, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta pelo correio, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde. O poeta Mário Quintana diz num verso maravilhoso que o segredo não é correr atrás das borboletas, mas sim cuidar do nosso jardim para que elas possam vir até ele. Parabéns a todos vocês, muita paz, um ótimo almoço, boa tarde, fiquem com Deus.